Boa tarde. Boa tarde. Aumenta aí, digo. Aí. Tá bom? Tudo bem? Aí hoje teve um tudo ótimo legal, não foi? Mas poderia melhorar, né? Vocês foram para o desfile de 7 de setembro, foi? Estão cansados? Quem foi para o desfile de 7 de setembro? Ninguém! Olha as pessoas que estão nos assistindo. Tá assim, mas cadê esse povo brasileiro que não foi assistir o desfile de 7 de setembro? Eu também não fui, né? Eu também não fui não, viu? Pessoas que estão nos assistindo. E interessante, né? Porque 7 de setembro poderia ser um dia como outro qualquer, né? Mas ele foi um dia importante para a nossa nação, né? Foi e é. Por isso ele é comemorado e virou feriado, né? Mas vocês sabem que quando vira feriado, e assim é um feriado numa sexta-feira, né? O que é que acontece com um feriado como uma sexta-feira? Ai, ai, né? Basta a gente olhar aqui no salão que a gente sabe o que é que acontece, né? Com um feriado como sexta-feira. Mas nós entendemos também que quantidade não é necessariamente qualidade, né? Nós estávamos sentadas as três aqui na mesa e aí Celinha dizia assim, que vibração está neste ambiente nessa tarde, né? E aí eu sentada aqui estava de frente ali para o mezanino, o sol estava penetrando ali pela porta de vidro que nós temos ali em cima. E estava tão bonito o quadro, né? Aqui, mais ou menos, na penumbra e lá na claridade, eu fiquei pensando, né? O quanto um ambiente pode nos reportar ao nosso estado íntimo de ser. Nós temos duas possibilidades, né? Ou estar na penumbra, inquietos com as coisas do nosso dia a dia, das coisas que nós entendemos como importantes e que nem sempre estão funcionando como nós queremos, e aí está na penumbra, né? Com aquelas emoções de tristeza, de desânimo, de falta de motivação pessoal, ou estamos na condição ali do mezanino, recebendo uma réstia de luz e nos iluminando. E que tem muito a ver com esse capítulo do livro Respostas da Vida. Olha que nome lindo para um livro, né? Respostas da Vida. E eu não tinha olhado a capa do livro, e eu fui olhar ali agora curiosa, porque eu estava pensando numa frase que nós utilizamos muito. Eu, quando dou aula sobre determinado assunto, eu utilizo esta frase. A frase diz assim: a vida lhe trata como você se trata. O que você der à vida, a vida lhe retribui necessariamente. E o capítulo Em Seu Auxílio, que é o 36, né? 34, ele fala exatamente sobre isso, né? A leitura que Zezé fez nos reportava exatamente a isso, né? Da forma como nós encaramos e vivemos no mundo, é a mesma forma que o mundo e a vida nos retribui, nos traz de volta. Porque nós somos a resultante de tudo aquilo que nós estamos mandando para fora. Então, tanto nós podemos fazer uma escolha, né? Nesse dia 7 de setembro, nós não fomos para a parada de 7 de setembro. Aí não fomos por quê? Vamos pensar e refletir. Eu não fui porque era feriado e eu preferi acordar um pouco mais tarde. Afinal de contas, eu acordo cedo todo dia, um dia para descansar, eu resolvi descansar. Essa é uma justificativa, não é? A outra foi o dia amanheceu o quê? Chuvoso. Imagine, um dia chuvoso pede cama, pede ficar um pouco mais resguardado. Não, eu não fui porque estava chovendo. Não, eu não fui porque não quis, não estava afim.
não estava afim de ir, ficar em pé assistindo o desfile, eu não fui. Né? Cada um de nós tem uma justificativa e uma resposta para tudo, para as nossas situações de vida. Né? São escolhas. É aquilo que eu faço, né? Aquilo que eu desejo realizar. Que eu posso fazer ou não fazer. Eu não tenho que ir para o desfile de 7 de setembro porque eu sou brasileiro e todo brasileiro tem que ser patriota e tem que ir para o desfile. Não, eu não tenho que fazer nada que eu não deseje fazer. Eu tenho que fazer aquilo que eu considere importante e que tenha um ato simbólico para mim. Então, aquilo que eu faço porque é importante para mim. E se eu não faço, porque é importante para mim também não fazer. Então, esse capítulo desse livro ele é interessante. Eu vinha refletindo sobre ele, né? Porque a semana passada... Quem estava aqui a semana passada, além de Eva? Eu sei que você estava, Evinha. Tem mais uns 4... Não, tem bastante, né? Aqui, a maioria. Então, eu vou fazer a pergunta diferente. Quem não estava aqui sexta-feira passada? Aí tem uma minoria. Bom, semana passada, nós refletimos um pouco sobre a ação do pensamento, não foi, Eva? Sobre a ação do pensamento. Então, tudo aquilo que nós pensamos é uma construção que nós fazemos no nosso dia a dia. Aí vem hoje, e o título parece uma continuidade daquilo que a gente refletiu, né? Porque entra numa rota de intercessão muito importante, em seu auxílio. Eu pergunto a vocês, inclusive aqueles que estão em casa nos assistindo, né? Que também ou não vieram porque foram para o desfile de 7 de setembro, ou não vieram porque não puderam, ou porque estão distantes, estão nos assistindo, né? Então, estão compartilhando conosco este momento. Todos nós que aqui estamos, inclusive os que estão nos assistindo virtualmente, pensem neste momento. Eu não quero que vocês me digam nada, não. Eu quero que vocês pensem e reflitam. O que vocês precisam neste momento que auxilie vocês em algum projeto? Qual a necessidade que neste momento vocês têm para que um projeto de vocês, seja qual projeto for, possa se realizar, possa ser executado? De que tipo de auxílio vocês precisam para que isso se concretize? Fechem os olhos por alguns instantes e pensem nisso. O que cada um de nós aqui presente, neste momento, necessitaria como auxílio para um projeto que está em andamento? O projeto é meu, portanto, a prioridade do pedido, do que eu estou necessitando, me pertence. Do mínimo ao máximo, pensem e peçam. Eu preciso deste auxílio para que eu possa realizar este projeto que é muito importante para mim. Podem abrir os olhos. Tudo o que vocês pediram, vocês receberão. Porque Jesus já nos dizia que tudo aquilo que nós pedimos, e pedimos com fé, nós iremos receber. Então, tudo aquilo que eu solicitar à vida, que eu peça como auxílio para a realização de algo que é importante para mim, eu vou receber. A questão que eu até brincava a semana passada é: aquilo que eu pedi e que eu vou receber, eu saberei dar um fim útil àquilo que eu recebi, ou eu pedi por pedir e não interiorizei aquilo que eu necessariamente neste momento priorizei, né? E aí, se nós pudéssemos entrar aí no pensamento de vocês, cada um teria priorizado uma coisa.
uma coisa material, uma coisa que pudesse trazer realização, uma coisa que fosse emocional, que fosse afetiva. Cada um de nós pensou uma coisa. Cada um de nós desejou uma coisa. Cada um de nós pediu um auxílio para esse projeto de forma diferenciada. Acontece que tem uma coisa muito importante. Para que nós possamos receber auxílio para os nossos projetos, nós precisamos inicialmente desejar que aquele projeto seja concretizado. E nem sempre nós temos absoluta certeza daquilo que nós desejamos. Nós pedimos, mas não fortalecemos aquilo que pedimos, porque não sabemos ou não mensuramos se aquilo realmente, para nós, naquele momento, é o mais importante. Aí, pensando um pouco sobre isso, e pensando um pouco sobre essa questão do pedir e obter, e receber efetivamente aquilo que nós pedimos, eu me lembrei de um livro que eu recebi, tem mais de... eu recebi, ele foi me dado de presente em 98, nós estamos em 2008, são quantos anos? Quantos? 20 anos. Eu era, então, um pouco mais jovem, né? Era um período da minha vida onde eu divulgava os princípios espíritas nos municípios da Bahia. Então, era um período muito fértil de atividades fora de Salvador. Então, eu passava normalmente, tipo, um feriado como esse, que é sexta, sábado e domingo, eu ia para determinado município para fazer oferecer um curso de mediunidade, um curso de parapassistas, ou ajudar grupos a estabelecer normatizações para trabalhos, né? E numa dessas minhas viagens foi justamente mais ou menos num período como esse. Acho que era setembro mais ou menos. Eu fui convidada a fazer um trabalho no município aqui próximo, não tão próximo, né, que é Euclides da Cunha, e recebi um livro de presente quando eu terminei de fazer o trabalho, que foi um trabalho assim, longo, de um final de semana inteiro, de viajar sexta e retornar no domingo de meio-dia para tarde, saindo da instituição espírita direto para a rodoviária. E esse livro, tem 20 anos que ele está comigo. Sabe aquela obra que você tem apego, que você não dá, não vende, não empresta? É este livro na minha existência. O nome do título dele é A Vida por Linhas Certas. Já começa pelo título, né? Então, é um livro que eu acho que ele não é mais publicado. E é um livreto, né, que tem várias histórias. Uma dessas histórias tem tudo a ver com essa nossa reflexão da tarde de 7 de setembro. Conta essa história, que havia um reino distante. Já perceberam que as histórias sempre é um reino distante, mas é um reino tão distante que quando a gente vê a história, espera aí, mas é distante, você tem certeza que isso não acontece aqui, né? Mas como é uma história, né, e que tem esse objetivo de buscar pela nossa fantasia, né, e buscar pelos nossos elementos internos, conta essa história que havia um reino distante, para além mar, inclusive, né? E este reino era governado por um rei muito sábio, de grande sabedoria, que buscava apresentar à sociedade, às pessoas que ali viviam, sempre propostas para que as pessoas pudessem se tornar sujeitos nas sociedades mais ativos, pessoas mais próximas e responsáveis. Então, ele sempre apresentava à população algumas situações que, às vezes, as pessoas não entendiam direito não e achavam que ele era meio tantã da cabeça, ele não era certo da cabeça não. Porque ele apresentava umas propostas que não pareciam muito viáveis para aquela sociedade. Mas ele sempre procurava levar alguma coisa para aquele povo que ele governava, alguma ação que, a partir daquela ação, as pessoas buscassem não só viver bem consigo, mas viver bem também
na sociedade em que estava inserido. Aí, certo dia, ele teve uma ideia bem provocativa. Porque neste reino de Além-Mar, tão distante de nós, as pessoas viviam reclamando. Parece alguma coisa, né? Que não, né? Não parece uma coisa? As pessoas viviam reclamando de tudo. Se tinham alguma coisa, reclamavam. Se não tinham, reclamavam. Se estava chovendo, reclamavam. Não ia para o desfile de 7 de setembro. Se estivesse fazendo sol, reclamavam. E também não iam para o desfile de 7 de setembro, não. Por causa do sol, que o sol ia incomodar. Enfim, se tinham dinheiro e posses, reclamavam porque tinham. Se não tinham, reclamavam porque não tinham. Alguma coisa parece, né? Lembra, né? Um outro reino também, muito semelhante, muito próximo de nós. Enfim, as pessoas viviam reclamando e desejando ter aquilo que não tinham. Aí ele ó, teve uma ideia. Aguardou anoitecer. Todos se recolheram para as suas casas para reclamar dentro de casa uns dos outros. E aí ele mandou colocar sob a orientação dele, porque este reino tinha uma estrada, só tinha uma estrada que dava para ele, né? Tanto para entrar e sair para dentro da cidade, daquele reino, tinha que passar por essa única estrada. Ele aí mandou colocar uma pedra enorme no meio do caminho. Até tem um poema, né? No meio do caminho tinha uma pedra, né? Uma pedra havia no meio do caminho. Pois bem, o rei colocou lá uma pedra grande no meio do caminho. E ficou de tocaia, escondidinho, para ver as reações daquelas pessoas que ali passassem, transitassem e se debatessem com uma pedra. Uma pedra grande, não era qualquer pedrinha, não. Não era aquela que a gente dá topada e reclama e blasfema, não. Era uma pedra bem nutrida, né? Pela manhã, logo cedo, vem descendo do ambiente rural um fazendeiro cheio de sementes e de grãos para transformar no moinho em material para ser vendido. Quando ele vem lá com a carroça dele, olha que ainda era no tempo da carroça, viu? O modal era carroça. Quando ele vem lá com a carroça dele carregada de sementes, de coisas para serem transformadas, se bate com quem? Com a pedra no caminho. Aí ele fica nervoso. Quem foi o preguiçoso que colocou aquela pedra no caminho, que estava sendo para ele um entrave? Porque com aquela pedra no caminho, como é que ele ia passar com a carroça dele? Como é que eu vou passar para ir para a cidade? Eu não consigo. E aí se danou, falou barbaridades, deu meia volta com a carroça e voltou para casa. E desde esse horário da manhã, muitos foram as pessoas diversas, de fazendeiros, de pessoas que ali passaram, via pedra, voltava. Reclamava de pessoas que colocaram de propósito aquela pedra e retornavam e desistiam de seguir caminho. Mais tarde, logo após o meio-dia, conta a história que vem vindo um soldado devidamente paramentado, mas ele vinha tão distraído, mas tão distraído, pensando na guerra que ele ia lutar, em todas as vidas que ele ia tirar do inimigo, que ele não viu a pedra.
E o que foi que aconteceu? Imagine que era uma pedra bem criada. Se esbarrou na pedra, caiu no solo empoeirado e sujou a roupa que ele tinha tanto orgulho, né, de militar que ele tinha, sujou toda de poeira de barro. Ele tirou a espada da cintura, ainda era no tempo da espada, viu? Ele tirou a espada da cintura, começou a esbravejar, dizendo que mataria o irresponsável que botou aquela pedra no caminho para que ele tropeçasse e sujasse a farda dele. E o dia foi passando. E passou soldado, e passou fazendeiro, e passou pessoas, e foram desistindo de seguir viagem por causa da pedra no caminho. E em todo o discurso sempre era alguém que botou a pedra, o preguiçoso que não tirou e desistir de seguir porque tinha uma pedra no caminho. Já ao finalzinho da tarde, naquele horário em que as pessoas que trabalham saem dos seus trabalhos, vem vindo pela estrada uma moça que trabalhava na olaria do pai. Trabalho de produção artesanal, né? Portanto, quando terminava um dia de trabalho, já ao finalzinho da tarde, já quase sem sol, sem iluminação do sol, ela já estava bem cansada. Quando ela chegou próxima à pedra, ela olhou e disse assim: eu estou tão cansada, estava querendo ir para a minha casa. Mas se eu não tentar tirar esta pedra do caminho, os outros que passem depois de mim podem tropeçar e se machucar. Mudou já alguma coisa aí? Mas, menino, a criatura estava cansada. Por que ela não foi para a casa dela? Ou então desistiu e voltou para a olaria, né? Mas ela não. Olha o que foi que ela pensou. Já está anoitecendo. Eu estou cansada, está anoitecendo. Eu poderia ainda seguir. Mas ela pensou naqueles que vinham depois dela e que já encontrariam a estrada escura e poderia tropeçar na danada da pedra e machucar-se, né? Ela aí começou a fazer um esforço sobre-humano. Vocês estão lembrados que eu falei que a pedra era bem nutrida, era uma pedra grande, né? Fossa daqui, fossa dacolá, fossa daqui, fossa dacolá, deslocou a pedra. Deslocou a pedra, com muito esforço ela tirou a pedra da estrada. E no local onde a pedra estava, tinha uma caixa enterrada. E sobre a tampa da caixa, um bilhete que dizia assim: o conteúdo desta caixa pertence à pessoa que retire a pedra do caminho. Quando ela leu, bom, então o conteúdo desta pedra me pertence, porque fui eu quem tirei a pedra do caminho. Quando ela tirou a tampa da caixa, eram barras de ouro. Barras de ouro. Hein, Eva? Pense que quando a notícia se espalhou no reino, todas aquelas criaturas que desistiram de passar por não tirar a pedra, voltaram correndo para ver se lá no caminho, onde tinha sobrado alguma coisinha para eles, mas não tinha, porque o tesouro que existia naquela caixa pertencia à pessoa que retirou a pedra. É uma história tão simbólica, né? Tão rica, tão preciosa para as nossas reflexões, porque nós temos primeiro que pensar quem somos. Nós somos o fazendeiro, né, que desistiu de ir transformar sua mercadoria em mais mercadorias, e aí provavelmente ia ter todo o ouro que ele voltou correndo para pegar e não queria ter tido esforço para conseguir.
Será que nós somos, então, o militar que vive, vaidoso com aquilo que se preparou para conquistar, sem levar consideração, sem prestar atenção em coisas e em detalhes? Será que eu sou aquele que está pensando na guerra, que é o futuro, esquecendo de viver o presente, e foi por isso que a pedra estava no caminho e eu caí, me machucando e sujando minha roupa? Ou será que eu sou aquela moça cansada que, mesmo tendo tido um dia exaustivo, pensou em si, obviamente, e pensou também que outras pessoas, pela sua ação, poderiam ser ajudadas? São interrogações. Porque essas atividades de salão, elas trazem sempre elementos para questionamentos. Porque as respostas sou eu quem irei encontrar. Eu, por exemplo, quando li essa história, ela me remeteu a tantas possibilidades, não é? Há tantas escolhas, e aí foi por isso que eu me recordei da frase, tantas escolhas que nós fazemos, e às vezes uma pedrinha no nosso caminho, seja o que for, seja um problema de saúde, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade no ambiente profissional, seja uma dificuldade no ambiente doméstico, seja uma dificuldade em inserção na sociedade como um todo, seja uma dificuldade de me entender, eu desisto de continuar a seguir. Eu encontro uma pedra no caminho e aquela pedra passa a ser um obstáculo que eu não consigo transpor. Ou eu estou tão envolvido no meu mundo interno, ou na minha vaidade pessoal de ser, que aquela pedra no caminho eu não consigo perceber e só percebo quando me atropelo com ela. Então eu pensei nisso porque tudo aquilo que nós somos, nós levamos para o mundo. E o mundo naturalmente nos traz de volta como uma realidade feliz ou com uma realidade complicada e difícil. Porque aquela pessoa que tirou a pedra, ela com muito esforço tirou o obstáculo que não só prejudicava a passagem dela, como prejudicava a passagem de muitas outras pessoas. E aí, nesse sentido, é importante nós pensarmos um pouco o seguinte: todos nós, a todo tempo, se perguntássemos assim, o que é que você quer da vida? A fala é sempre a mesma. Eu quero ser feliz. Não é? Esta é a nossa primeira fala. O que você quer para a sua vida? Ser feliz. E está faltando o quê? Vontade ou coragem de tirar a pedra do caminho, de transpor o obstáculo que está me impedindo de ser feliz. E aí vale uma reflexão. De que felicidade eu estou falando? Eu estou querendo ser feliz em qual dimensão da minha vida? Porque nós que aqui estamos, mesmo que estejamos aqui nos beneficiando dos serviços assistenciais que a instituição nos propõe, nós estamos aqui entrando em contato com a doutrina espírita, que é uma doutrina que nos diz o seguinte: todas as suas respostas estão na certeza de que você é espírito. E se você é espírito, você não está vivendo a primeira vida, nem a última. Esta vida que você está vivendo é a experiência que você precisa para amadurecer as suas emoções e os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, transpor a pedra é
conseguir perceber que os obstáculos que chegam em torno de nós são escolhas que nós fizemos. Ah, não, eu não fiz não. Não, não me venha com essa história não, que eu não escolhi isso. Escolhi. Porque a consequência que é a resultante das nossas escolhas nem sempre é aquilo que nós desejamos. Fazemos as escolhas quando as respostas chegam, as respostas da vida, nós aí consideramos que aquilo é bom ou que aquilo não é bom. O que é ser bom? É algo que não nos faça sofrer? Ou será que pela dor eu consigo aprender? Porque se aquele militar que tropeçou na pedra, caiu, se machucou, porque não foi só sujar a roupinha não, né? Ele se machucou também porque era uma pedra bem nutrida. Então, ele se machucou também. Feriu as mãos, feriu o corpo. Se ele tivesse entendido que aquelas feridas eram as resultantes, elas eram resultados da sua falta de atenção, que ao invés de estar olhando o caminho que pisava, ele estava pensando na guerra que ele ia lutar futuramente, nos inimigos que ele ia abater. Inimigos por quê? Inimigos porque ia de encontro a algo que ele acreditava. E quem disse que o inimigo é aquele que discorda de mim? O inimigo é justamente aquele que concorda comigo o tempo todo e não me ajuda a fazer diferente, a modificar aquilo que eu desejo ou preciso modificar. E o inimigo não está fora. O inimigo não está no exterior. O inimigo são aquelas atitudes que eu tenho de acomodação e de preguiça, de não desejar ser diferente. Porque mudar dá trabalho, dá ou não dá? Mudar dá trabalho. É por isso que é confortável, né? Ficar naquele processo de aqui tá bom. Oh, para quê? Para que me mexer? Para que mexer em time que está ganhando? As coisas estão mais ou menos, ó. Não estão boas não, mas estão mais ou menos. Se está mais ou menos, deixa quieto. Vai mexer para quê? Ora, se está mais ou menos, é sinal que pode ser melhor. E para ser melhor, eu preciso de ação. E aí eu estava pensando, hoje eu estou cheia de metáforas. Vocês sabem o que foi que eu estava pensando? Veja se vocês concordam comigo. Que a vida é um espetáculo. Onde existem... A vida é o palco, ó. O palco. Existem atores representando papéis e existem espectadores. Os espectadores se dão sempre ao direito de fazer o quê? Eu não ia dizer julgar, não. Eu ia dizer de elaborar verdades, porque está lá, do outro lado. Está na plateia. Então, quando nós estamos na plateia de espectador, né? Aquilo ali eu fazia assim. Aquela leitura eu fazia assado. A oração eu fazia assim. A palestra eu fazia de outro jeito. Aquele ator poderia ser fulano de tal, porque fulano de tal seria mais adequado para o papel. Não é? Simples assim. Porque nós estamos num papel confortável de se colocar ali numa condição protegida e solitária de espectador.
Mas nós não temos que ser espectadores da vida. Nós temos que sair daí para cá. Sai da plateia para o palco, para exercer o seu papel de ator, que pode não ser o melhor ator para o outro, mas é o melhor que você consegue para si. Então, eu, quando pensei num espetáculo, seja qual for, né? Seja qual for. Pode ser um espetáculo de música. Aí, de repente, o danado do cantor dá um tom diferente na voz, mas fulano de tal tá com a voz horrorosa. Mas, menino, o que foi que aconteceu com essa pessoa que cantava tão bem e agora a voz está desse jeito? Porque ele não percebe que não está mais podendo cantar? Por que nós não vamos para aquela condição de mesmo ter ciência da sua fragilidade, no caso ali a voz que não está devidamente mais tão harmonizada com as cordas vocais como era anteriormente, mas ele está tendo coragem de, mesmo sendo julgado, ele realizar uma ação. Então, a proposta de hoje, para um tema como olha, gente, em seu auxílio. Não está dizendo que é em auxílio do outro, não, porque quando a gente diz assim, auxílio do outro, ora, mas se eu não estou em condição de me ajudar, de tirar a pedra do meu caminho, imagine tirar a pedra do caminho do outro. É em seu auxílio, primeiro, porque eu só serei capaz de ir em auxílio de outrem se eu estiver com a pedra do meu caminho devidamente removida. Aí sim, eu estarei seguro e fortalecido para ir tirar a pedra do caminho do outro. Mas o que a proposta deste encontro de 7 de setembro de 2018 é percebermos que nós precisamos ser atores das nossas vidas. Nós precisamos acionar o nosso potencial de criar, o nosso potencial de viver e sair dessa condição de espectador. Sair dessa condição de que aqui está bom, aqui está confortável. Eu preciso sair desta zona de acomodação. Né? O negócio é tão interessante que, às vezes, quando você está saindo, né, você é um ser humano como outro qualquer, com todas as habilidades de viver na vida, tirando pedra do caminho, contornando ela, fazendo o esforço que você consegue realizar. Mas, às vezes, as pessoas, pelo fato de você estar indo, por exemplo, um dia de sexta-feira, de 7 de setembro é feriado. Ah, você está indo para onde? Eu estou indo para o centro espírita. Ô, Nil, ore por mim. Por que eu preciso orar por você, se você pode orar por você? Por que você acha que Deus está no centro espírita e não está com você? A leitura que foi feita aqui anteriormente, eu achei interessante, né? Uma falava em realize-se. Realizar é encontrar Deus dentro de si e se conectar efetivamente com Ele. E a outra era agradece. Né? Então, se eu saio para algum ambiente, se eu estou buscando auxílio para algum projeto na minha vida, eu preciso realizar isto e agradecer com ações, vindo para o palco da vida, com ações no meu dia a dia. E só para encerrarmos essa nossa tarde de 7 de setembro, eu vou fazer a leitura de um livro chamado Perdão no Dia a Dia. Semana passada eu li dele também. Esse foi o livro da semana. Prestem atenção no que este livro, Perdão no Dia a Dia. O que é perdão? Primeira coisa que nós temos aqui no finalzinho dele, ó. Perdão é sentir-se livre. Perdão é sentir-se livre. Para quê?
para acolher o outro, independentemente do que haja feito. Perdão é sentir-se livre. Em seu auxílio é sentir-se livre. E vejam o que esta mensagem que chama perdão e autodeterminação nos convida a refletir. Ocupe seu tempo para a conquista de sua autodeterminação, que lhe garantirá autonomia e responsabilidade sobre o seu destino. Uma pessoa autodeterminada é alguém que, muito embora tenha boas relações sociais, não estabelece dependência de ninguém. Sua autodeterminação contém a capacidade de perdoar, de não guardar mágoa e de compreender perfeitamente a ignorância daquele que o agride. Sua autodeterminação também implica contribuir para que o outro não necessite do seu perdão, auxiliando-o a eliminar a ignorância que caracteriza seu comportamento. Autodeterminar-se é valorizar a experiência adquirida, principalmente nas relações interpessoais, construindo-as de forma madura e espiritualmente saudável. Considere que seu equilíbrio emocional, adquirido pela dissolução do egoísmo e do orgulho, é importante fator evolutivo que o capacita a atingir patamares espirituais superiores. Olhe para você mesmo como quem pode decidir de forma adulta, assumindo as consequências de seus atos, pois seus objetivos incluem o melhor para si e para o outro. O perdão implica querer o mais adequado e melhor para todos os envolvidos na experiência. Desligue-se de relações que levam você à desesperança e ao derrotismo. Sua autodeterminação deve ser preenchida pelo domínio do tempo, pela autoconfiança e pela capacidade de construir o próprio destino. Suas relações devem ser construídas de forma a que sejam permeadas pela segurança pessoal e pela garantia de que você nada quer do outro que ele não possa, não queira ou não tenha para dar. Inclua em sua autodeterminação a permanente condição de quem não se melindra com a atitude do outro e está sempre disposto ao restabelecimento de boas relações interpessoais. E conclui assim: perdoar alguém é caminhar na direção da autodeterminação que desfaz todo tipo de conexão inferior e vibração espiritual negativa. Quando o coração direciona a razão para a dissolução da mágoa, liberta-se de amarras que dificultam a ascensão espiritual. Perdoar é se tornar livre de conexões inferiores que geram compromissos kármicos. Autodetermine-se, modelando um futuro que inclua sempre as boas relações, a renúncia ao orgulho e o perdão incondicional. Sua autodeterminação inclui a prevenção à maledicência e a contaminação do conselho ao revide. Muita paz e um excelente final de semana para todos nós.